Bom, no vídeo anterior nós calculamos a taxa de juros em uma operação onde nós tínhamos apenas dois fluxos de caixa. Nesse vídeo nós vamos ter três fluxos de caixa. O que eu vou estar mostrando é que quando eu tenho mais do que dois fluxos de caixa, eu não tenho condições de montar uma equação onde eu calcule o valor de I. E aí temos que partir para um processo de tentativa e erro. Ok? Então é isso que nós vamos ver. Vamos ao seguinte problema. Um pequeno empreendedor está renegociando uma dívida de R$40 mil que vence hoje. A alternativa oferecida pelo banco é pagar duas parcelas de R$23 mil. A primeira daqui a 3 meses e a segunda daqui a 6 meses. Calcule o valor da taxa de juros. O banco está propondo ao empreendedor que ele desembolse R$23 mil daqui a 3 meses, mais R$23 mil daqui a 6 meses, ao invés de pagar a dívida hoje em R$40 mil. Então, montando essas duas alternativas em uma linha do tempo, eu faria o seguinte. Temos o desembolso de R$40 mil hoje, ou o desembolso de R$23 mil daqui a 3 meses, mais um segundo desembolso de igual valor daqui a 6 meses, a data 3 e a data 6. Então, para calcularmos a taxa de juros que está envolvida nessa renegociação, nós temos que montar uma equivalência entre essas duas formas de pagamento dessa dívida, transportando todos os fluxos para uma mesma data, uma data focal que pode ser qualquer data. Eu vou fazer com que a data focal seja a data 0, seria a data da quitação da dívida hoje. Então, vou transportar todos os fluxos para a data 0. A forma atual proposta de quitar essa dívida seria desembolsar 40 mil, que já está na data focal. Então, não preciso transportar os 40 mil nem para o passado, nem para o futuro. Tem aqui 40 mil. A forma alternativa, equivalente do ponto de vista econômico, envolve desembolsar R$23 mil daqui a 3 meses. Eu tenho então transportar esses R$23 mil para a data focal, descontando por 3 meses. Então eu vou dividir R$23 mil por 1 mais a taxa de juros, que eu não conheço, elevado ao cubo. Como complemento, a segunda parcela de R$23 mil, que está 6 meses adiante no tempo. Então, trazendo esse desembolso de R$23 mil para a data presente, estou descontando por 6 meses. Vou dividir por 1 mais a taxa de juros elevada a 7. Então, eu tenho aqui uma equação e uma incógnita, a taxa de juros, o valor de I. Quando eu tenho o I como incógnita dessa forma, aparecendo um denominador com expoentes distintos, eu não tenho como montar uma equação onde o I, a minha incógnita, fique explicitada. O que eu consigo quando eu tenho apenas dois capitais, um principal e um montante. Aqui eu tenho 3 capitais. Então eu não consigo montar uma equação do tipo I é igual a... Eu não tenho como calcular o valor de I, a não ser partindo agora para um processo de tentativa e erro. Eu arbitro um valor para I e calculo o somatório dessas duas parcelas. Esse somatório, quando chegar a 40 mil, significará que o valor de I que eu arbitrei corresponde à taxa de juros que está associada a essa renegociação. Ok? Então eu posso arbitrar diferentes valores de I de forma a tentar chegar a um somatório aqui igual a 40 mil. Por exemplo, se eu arbitrar que o I fosse igual a 2%, vocês podem confirmar, eu verificaria que o somatório dessas duas parcelas
chegaria a 42.096,76. Ok? Se eu arbitrar 2%, esse somatório ultrapassa 40 mil. Então, o que eu posso dizer? Que a taxa de juros é maior do que 2%. O valor de I tem que ser maior, de forma que esse somatório não fique tão alto quanto 42.096,76. Esse somatório tem que chegar a 40 mil. Então, eu tenho que arbitrar um valor superior a 2% para I. Se eu arbitrar um valor de I igual a 4%, e vocês depois confirmem, façam as contas, o somatório vai chegar a 38.624,15. Então, o que eu posso dizer? Que o somatório tem que chegar a 40 mil. Para isso, a taxa de juros não pode ser tão baixa quanto 2%. E também não pode ser tão alta quanto 4%. Então, por enquanto, eu posso dizer que a taxa de juros está entre 2% e 4%. Ok? Bom, a próxima etapa, então, seria eu continuar repetidas vezes o lançamento de valores de I, agora entre 2% e 4%, até que esse somatório chegue a 40 mil. Mas eu posso fazer aqui uma estimativa preliminar, uma estimativa grosseira, simplificando, considerando que nesse intervalo, essa curva ela teria um comportamento aproximado de linear. Então eu posso fazer uma estimativa, eu vou fazer isso na próxima etapa, que é identificar por linearidade qual seria o valor aproximado de I. Esse processo de lançamento de valores para I, de forma a equilibrarmos os dois lados da equação, é um processo denominado de tentativa e erro. E é o que é realizado pela calculadora financeira, realizado por planilhas eletrônicas como o Excel. E através desse processo de tentativa e erro, culminaríamos com a identificação do valor exato da taxa de juros, ou de I. Mas nós podemos fazer aqui uma aproximação, em mais um cálculo apenas, de qual seria o valor de I. Por aproximação, nós chegaremos a esse valor de I e depois verificaremos no Excel e na calculadora financeira qual seria o valor exato de I. Ok? Então, encaminhando aqui a nossa estimativa da taxa de juros, eu posso dizer que se eu lançar um valor de 2% para I, o somatório das duas parcelas vai ser de 42.096,76. Se eu lançar para I o valor de 4%, o somatório vai ser de 38.624,15. A taxa de juros, que é a minha incógnita, e o que eu vou encontrar por valor aproximado, ela será aquele valor de I que me levará a um somatório de 40 mil. Então, eu posso aqui, por estimativa, dizer que há uma linearidade nessa relação entre a taxa, ou valor de I, melhor dizendo, e o somatório daquelas duas parcelas. Eu posso fazer aqui uma relação matemática do tipo 2 menos a taxa, dividido por 2 menos 4, e eu faço do lado direito a mesma coisa. 42.096 menos 40 mil, dividido por 42.096,76 menos 38.624,15. Eu tenho aqui uma relação matemática, uma equação, uma incógnita. Ok? Eu posso fazer algo do tipo 2 menos a taxa, dividido por 2 menos 4, igual a, do lado direito a mesma coisa, 2 menos a taxa, então 42.000
96,76 menos a taxa, lado direito, 40 mil. Denominador 2 menos 4, então 42.096,76 menos 4, então 38.624,15. Então eu tenho aqui uma equação e uma incógnita. A minha incógnita, a taxa de juros, valor aproximado. Se vocês fizerem as contas, vocês vão encontrar para a taxa o valor de 3,21%. Esse seria então o valor aproximado da taxa de juros nessa operação de renegociação da dívida. Vamos comparar daqui a pouco com o valor exato encontrado pelo Excel ou pela calculadora financeira. Bom, calculado por aproximação o valor da taxa de juros, vamos encontrar o valor exato com o uso aqui do Excel. Para isso, lancei aqui os fluxos de caixa do nosso problema em uma linha do tempo. Sinal negativo, a forma atual de pagamento, 40 mil. Sinal positivo, os dois desembolsos na forma proposta pelo banco. Okay? Não posso esquecer que estes valores têm uma periodicidade mensal. Então, eu tenho que informar que no mês 1 não tenho nenhum fluxo de caixa, no mês 2 também não, nem no mês 4, nem no mês 5. E agora, numa célula onde eu formatei para percentual, eu vou chamar a função TIR. Vou invocar a função TIR aqui. Selecionada essa função, basta que eu faça isso aqui. O valor exato, bem próximo do valor aproximado, 3,18%. Nós nos aproximamos bastante do valor exato. 3,21% o valor aproximado que nós calculamos. 3,18% é o valor exato da taxa de juros associada a essa proposta do banco, renegociação da dívida. E agora, na calculadora financeira HP12C, nós vamos chegar ao valor exato também da taxa de juros associada à operação de renegociação da dívida. Eu vou informar aqui todos os fluxos e começando com o desembolso, que ocorreria normalmente 40 mil. De forma diferenciada que eu fiz no Excel, eu vou manter esse valor de 40 mil com um sinal positivo e vou inverter os sinais dos dois fluxos de 23 mil reais. Então, 40 mil é o primeiro fluxo, ele é o GCF0. Todos os outros serão GCFJ. Um mês depois, nenhum desembolso, 0 GCFJ. Nenhum desembolso, nenhum recebimento, obviamente. 2 meses depois, de novo, 0 GCFJ. 3 meses depois, 23 mil. Eu vou inverter o sinal. GCFJ. 4 meses depois, 0 GCFJ. 5 meses depois, 0 GCFJ. 6 meses depois, 23 mil, invertendo o sinal. GCFJ. A taxa que estou procurando, taxa interna de retorno, em inglês IRR. FIRR. Então, 3,18%. É o valor exato da taxa de juros, confirmando o que encontramos no Excel. Ok?